Bom, gente, Pronto? vamos, antes de mais nada, né, agradecendo ao alto pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, apesar de todas as tribulações, de todas as preocupações, de toda a exiguidade do tempo que temos experimentado nesses últimos dias. Mas aqui mais uma vez estamos nos debruçando sobre a Revista Espírita de 1860, para que possamos aprender mais, apreender esse conhecimento emanado pelos espíritos auxiliares do nosso crescimento, para que possamos trabalhar na melhor maneira em prol do crescimento de cada um de nós e na divulgação dessa doutrina que tanto nos consola e nos fortalece. Aprendizes do Evangelho que somos, criaturas que caem, que erram e que aprendem, acima de tudo. Rogamos a Jesus, o divino amigo das nossas almas, que permaneça conosco, hoje e sempre, e que possamos abrir as nossas mentes para receber do alto as lições que viemos aqui buscar nessa noite de hoje. Que assim seja. Val. Que assim seja. Então, vamos lá. Revista de julho de 1860. Então, ela vai trazer um artigo intitulado Lembrança de uma Existência Anterior, e lá um assinante ele vai enviar uma carta que um amigo enviou para ele, com uma história, narrando uma história e pedindo e falando, trazendo alguns questionamentos. O amigo, então, vai perguntar para o assinante se, na crença dele, como era que fazia sobre a presença ou não das pessoas que amamos, e pedia explicação sobre se as almas elas mudam desse envoltório rápido. E o mesmo dizia lá na carta da possibilidade dele ter sido assassinado, né, na noite de São Bartolomeu. E ele vai dizer isso por quê? Porque desde a tenra idade, desde pequeno, ele tem lembranças, muitas lembranças dessa noite, vestígios. E quando ele lê a história, quando ele viu a história narrada, ele veio exatamente na mente dele detalhes que ficou em sua memória e que jamais desapareceu. Ele, então, vai fazer inúmeros questionamentos sobre o porquê daquelas lembranças, dos detalhes, e ele vai ficar inquieto. Ele fica inquieto. Mas aí eu queria só fazer uma lembrança do que foi a noite de São Bartolomeu. Lá no século XVI, a gente vai encontrar que a gente vai ter lá na França o esteio da França, o que era? Não era o rei naquela época, mas era a igreja. E a igreja ela estava inteiramente infiltrada pela nobreza católica. Então, vai acontecer essa guerra entre católicos e protestantes, que vai predominar na França durante muitos anos. A gente vai encontrar na história relatos nos dizendo de muitos assassinatos, depredações, muitos estupros. E aí a gente vai ver que uma reforma, se o clero fosse fazer, iria significar ao mesmo tempo, o tolimento do poder dos príncipes, já que isso, né, era corrente naquela época. E aí, o que foi que se pensou? A nobreza, tendo à frente, então, os Guise, buscou a preservação desse status quo, ou seja, essa manutenção desse poder, dessa aparência. Então, resolveu celebrar um matrimônio real. E, com essa celebração desse matrimônio, que iria acontecer? Iria encerrar esse decênio de lutas religiosas entre os católicos e, na época, a gente chama, né, os huguenotes. Os noivos, quem eram desse casório?
era Henrique, rei de Navarra, chefe da dinastia dos Huguenotes, e a gente vai ter aí Margarida Valois, que era a princesa da França, e ela era filha do Felipe Henrique II e da tão famosa Catarina de Médici. A Margarida, ela era irmã do rei Carlos IX, por isso que o Rian fica aí me perturbando, gozando com minha cara com Carlos IX. Mas isso tudo era uma armadilha sangrenta, tá certo? Porque mais tarde vai saber dessa armadilha. O casamento foi realizado pela determinação da rainha-mãe, a Catarina de Médici, uma mulher muito fria, detentora de um marcante instinto de poder. Tudo para ela cheirava a poder. O casamento não foi realizado na catedral. O noivo, como era o protestante, não deveria entrar na catedral, que era a Catedral de Notre Dame, nem deveria assistir à missa. E aí, diante de um portal ocidental da catedral, foi construído, então, um palco, que era sobre o rio Sena, e vai se celebrar o casamento. A Margarida, ela não responde sim para a pergunta se ela desejava desposar o Henrique. Ela fez simplesmente um aceno positivo com a cabeça. Como era comum na época, o casamento tinha, a gente já sabe, uma motivação política. Os Guise, que era a linhagem predominante da França, observavam todo aquele casamento, tudo aquilo com muita desconfiança. Poucos dias depois da cerimônia, o almirante Coligny sofreu um atentado na rua. O líder huguenote, então, ele teve apenas, que era ele, vai ter apenas ferimentos pequenos, né? Mas eles já pressentiam a conspiração. E aí estava em perigo aquela trégua, que era uma trégua, a gente está vendo aí, bem frágil. Porque o casamento, a trégua foi lograda pelo casamento, porque por trás do atentado estavam os Guise e a Catarina de Médici. O casamento era, naquele momento, a parte do plano que era preparado a longo prazo. Então, o Carlos, que era o rei com o olhar de louco, ficou furioso ao saber do atentado do Coligny, que era o seu conselheiro e o seu confidente. Então, os católicos vão espalhar o boato de que os huguenotes estavam planejando uma rebelião para se vingar do atentado. O rei Carlos, então, fica pressionado pela mãe, a louca Catarina. Ele vacila, fica inseguro, porque ele era inseguro, mas cede à questão dela e, finalmente, ordena a execução de Coligny. E exige, de repente, um trabalho completo. Não deveria sobrar nenhum huguenote que pudesse acusá-lo do crime. Olha, gente, que coisa terrível. Ele foi assassinado, Coligny, com requintes de crueldade na noite de São Bartolomeu, e com ele milhares de pessoas que professavam a mesma fé. Então, a gente sabe que foi em 1572 o massacre católico contra os huguenotes da França. A gente vai ver na história que praticamente 3.000 protestantes foram exterminados, uma violência grande. Entravam, invadiam as casas, matavam com requinte de crueldade, abusavam das mulheres, não deixava ninguém vivo, ninguém vivo. E Henrique de Navarra vai sobreviver à noite de São Bartolomeu nos aposentos do rei, o rei que tinha dado a ordem para o massacre. Ele teve de renegar sua fé, foi encarcerado, né, no Louvre. 4 anos mais tarde, ele consegue fugir, retorna para a Espanha, e anos depois ele vai subir ao trono francês. E aí ele permanece católico, mas ele era, assim, irmão espiritual dos huguenotes. Então, aí, para a gente entender um pouco essa história, porque esse menino, ele vai ter essa lembrança, O nome dele, desse menino, da carta, é Gastor Vicente, que chama lá de Senhor V. Ele era um oficial da Marinha. E ele vai narrar, então, um sonho que ele teve aos 7 anos de idade. Ele era um jovem, rico, e ele morreu. E a mesma saudação de outrora que ele tinha com as armas, ele vai fazer, e aí ele vai dizer que essa convicção, essa lembrança, e ele começa a perguntar do passado, se apresentava naquele momento que ele fazia o mesmo ato com a espada,
Então, ele fica perguntando por que ele lembrava daquilo. E ele vai entrar, então, quando ele chega na cidade de Lima, após dias de viagem, numa manhã, ele vai acordar choroso, o coração apertado, muito triste. E aí ele vai anotar a hora e o dia, e ele vai descobrir que naquela mesma hora e naquele mesmo dia, o seu irmão foi acometado por uma apoplexia, que é um derramamento de sangue no interior de um órgão. E ele ficou muito comprometido com isso daí. E aí, após essas ponderações que ele faz, ele pede auxílio ao amigo, que ele lhe oriente. E Kardec, então, por conta do Senhor ver em viagem, ele vê a possibilidade de evocar o anjo da guarda. E evoca o anjo da guarda dele e começa a dialogar com o anjo da guarda. E aí, ao dialogar com o anjo da guarda dele, percebe a impossibilidade dele evocar o Senhor ver. Por quê? Porque ele estava acordado, ele não estava dormindo, não estava semiconsciente, ele estava trabalhando. Então, olha aí, ó, a impossibilidade é uma condição para a comunicação. Ele tinha que estar dormindo ou cochilando, mas ele estava muito desperto, né? Ele não estava em repouso ou com os órgãos afrouxados. Então, o anjo da guarda dele fala que ele sim poderia responder algumas perguntas. Aí ele pergunta que a lembrança dele é rara e que Deus vai permitir que ele lembre aquelas situações quando ele tinha 7 anos, a questão dos huguenotes, quando ele se lembra, vai lembrar de forma muito real, porque Deus permitiu que ele assim recordasse. Aí Kardec vai perguntar a ele se realmente, quando ele fala da noite de São Bartolomeu, ele realmente viveu essa noite. E aí o anjo vai dizer que sim, e que ele tinha 30 anos, ele era ligado à casa dos Colling, e não era alguém conhecida na história, mas ele também já era anjo da guarda dele quando daquela época. E aí a gente abre um parêntese, porque alguém vai perguntar se ele era o anjo dele, por que foi que ele não fez nada para proteger esse jovem, já que ele estava lá, né, cuidando dele? E aí ele vai dizer, aí Kardec vai dar uma explicação sobre isso. Aí ele vai dizer, Kardec vai dizer que quando a gente morre, não vai depender do nosso anjo da guarda impedir que a gente morra ou não. Por quê? Porque é algo que já fazia parte da lei e que já estava no destino de cada um. E o destino precisa se cumprir. Não é porque ele já era o anjo da guarda dele que ele ia impedir que aquele jovem morresse com 30 anos na noite de São Bartolomeu. O espírito, aí ele vai dizer, não vê a morte e não lhe dá o mesmo valor que nós. E Kardec, então, vai lembrar, no final, que, às vezes, a morte prematura é para que o espírito o espírito seja preservado de males maiores, para que não aconteça males maiores. Então, acabamos, né, com a nossa recordação, percebendo que este espírito ele lembra de detalhes que angustia sua alma como uma vivência do presente. Então, ele quer perguntar por que ele lembra disso. E se realmente era do passado, porque aquilo ali lhe angustiava no presente. E a gente vai ver que realmente essas lembranças de outrora, elas ficam gritantes no nosso inconsciente, e dependendo de algum gatilho que aconteça, elas vêm à tona. Nos meus 5 minutos eu vou falar mais um pouco sobre isso. Bom, eu vou falar agora sobre a questão dos animais. E antes de mais nada, né, Val? Eu falo de Carlo IX, porque você usou Carlo IX para pegar aquela peça na gente, né? Aquela peça, e eu lembro sempre. Enfim, gente, quando a gente fala do massacre dos huguenotes, a França demorou muito tempo para resolver toda essa situação, toda essa questão, e essa perseguição durou mais de 30 anos ainda para frente aí, essa questão religiosa. O Bernard Palissy, que a gente vê lá naquele coisa de Júpiter, que ele vai falar dos animais em Júpiter, ele também era huguenote, e também morreu numa das perseguições religiosas que aconteceu, assim se acredita, né?
O nosso Charlet aí, esse Charlet, não sei das quantas aí que vai falar, ele vai ser um pintor e um impressor, que vai trabalhar basicamente para o exército francês, né? Vai fazer muitas representações de obras militares, né? Da caserna, e depois vai desencarnar. O fato é que naquela comunicação do cãozinho, né? Que Alex falou na última apresentação, Nicolas Toussaint Charlet, ele desencarnou em outubro de 1845, então foi contemporâneo lá do pessoal, né? Ele vai falar sobre o cão e ele vai dizer o seguinte, que o cão, mas o cão, não tenho certeza, deveis entender bem, né? O cão deve ser um desses animais vindos de um mundo já adiantado para sustentar o homem em seu sofrimento, servi-lo e guardá-lo, né? E lá Kardec vai dizer, olha, Charlet, o pintor, deu à sociedade uma série de comunicações muito notáveis sobre os animais e que publicaremos proximamente. Então, o que nos faz crer que são essas comunicações, né? Que em número de 8 ou 9, ele vai trazer aqui para a gente, e eu vou ressaltar uns pontos, né? Bem simplesinho, bem conciso. Então, ele vai dizer o seguinte, ele diz que é um grande mistério para todos nós e que a gente não sabe, que nos excitamos em tentar descobrir isso, a nossa curiosidade sempre cresce, porque a gente vai querer saber a distância entre a nossa alma e as almas dos animais, né? Então ele vai dizer, sabeis, os animais vivem, e tudo que vive pensa. Não se pode, pois, viver sem pensar. E continua nos dizendo que quanto mais o homem avança, não conforme o tempo, mas de acordo com a perfeição, mais ele penetrará na ciência espiritual. E que isso também não se aplica somente a nós homens, né? Mas também àqueles seres que se encontram abaixo de cada um de nós, que seriam os animais. Então ele fala mais uma vez que isso é uma introdução para um curso que ele vai dar a respeito. Aí ele vai falar dos animais de Júpiter. Quando nós falamos dos animais de Júpiter, em 1858, né, acho que em abril de 1858, a gente tem uma série de comunicações, né? E ele fala o seguinte, que os animais em Júpiter todos são úteis aos homens. E eles vão dizer que os animais lá em Júpiter são os operários e capatazes, que executam os trabalhos materiais, constroem habitações, desse jeito aí. Diz também que os animais são ligados sempre a uma família, né? Todos ligados a uma família particular, e eles tentam se melhorar. Que as faculdades dos animais são desenvolvidas por uma espécie de educação? Não, eles desenvolvem-se sozinhos. E esses animais lá têm uma linguagem mais precisa e caracterizada do que a dos animais terrenos. Isso lá em 1858, em abril. Então, Charlet vai continuar dizendo, e só vedes nisso um progresso de forma e não de inteligência, posto que a atividade que só ocupa não possa ser executada pelos animais terrestres. Ora, ele vai dizer que os animais lá em Júpiter, eles melhoram o seu corpo físico e que se parecem, na maioria das vezes, com nós, com humanoides. E essa capacidade ele tem de desenvolver certos trabalhos. E tem também uma linguagem mais desenvolvida, né? Que aqui ele vai dizer que aqui na Terra eles obedecem um chicote. E lá não, eles obedecem mais pela voz. Aí ele vai dizer uma coisa aqui muito interessante nessa parte aqui, que ele a forma é variada dos animais aqui na Terra, né? Que mesmo na matéria há progresso. Então, se essa forma dos animais, que é variada aqui na Terra, posto que os homens somos só essa forma cruciforme que nós temos aqui, e se essa forma dos animais é tão variada e já demonstra um progresso, por que a gente não acredita também num progresso espiritual desses seres? E ele diz, se a matéria progride, mesmo a mais atrasada, com mais forte razão a gente tem que acreditar que os espíritos que as animam também devam progredir.
Aqui ele vai dizer, né, que nos mundos adiantados, no texto 3, aquilo que os animais são de tal modo superiores que a mais rigorosa ordem lhe é dada pela palavra. E aqui na terra ainda é pela paulada. Aí ele cita, em Júpiter, por exemplo, basta uma palavra. E entre vós, às vezes, as chicotadas não bastam. E ele vai dizer que aqui na terra o próprio animal se aperfeiçoa. E que antes o animal era muito mais rebelde ao homem. Mas como nós evoluímos, como nós nos melhoramos, eles também se melhoraram, porque o nosso trato com eles foi se desenvolvendo, e como nós, ele vai dizer, pois que vós proibis de bater nele, né? Aí aqui eu lembro dos clássicos dos gregos, que eles dizem o seguinte, olha, nunca bata no seu escravo quando estiver com raiva. Não é que ele vai deixar de bater no escravo, é não bater no escravo quando ele estivesse com raiva, porque poderia matá-lo. Então, primeiro você se tranquilizasse, você se harmonizasse, você mantivesse sua calma, e então você fosse dar o castigo que aquele escravo merecia, né? Então, acho que é assim que ele está falando aqui, né? Porque a gente vê ainda hoje o que muitos animais são judiados muito por os seus, como é que se diz? Pelos seus pretensos donos. Então, ele diz ainda, devemos nos admirar de que um animal que sofre, chora e é reconhecido como humilhado, conforme a suavidade ou a crueldade de seus donos, tem a recompensa de haver pacientemente suportado uma vida cheia de tortura. E ainda diz mais, que a gente deve também se admirar que, por vezes, alguns animais têm mais alma e mais coração do que o homem, em várias circunstâncias, né? Aí aqui a gente lembra do livro dos Espíritos, né? A medida do necessário e do supérfluo. A natureza traça o limite do necessário para cada um de nós. Os animais obedecem, nós não. Então, os animais têm uma certa superioridade nessa situação aí. Aí ele vai dizer uma coisa interessante aqui no quarto. Desde que o homem se reencarna, e isso não pode ser na Terra, ele está falando do que a população acreditava, né? Então, sua punição, seu tártaro no seu inferno, sua aprovação é a vida no corpo de um animal. Aí aqui eu remeto lá para Gênesis, no quadro do inferno pagão, a gente vai ver lá no Tártaro várias designações de que os homens, por serem ruins, eles voltam para reencarnar em corpo de animais, né? Aqui ele vai falar também, nessa parte aqui, vai falar que o Aristóteles, ou outro grego lá, tinha previsto, Aristóteles sabia do escudo que tinha usado na guerra de Troia, porque rememorava uma vida do passado, como Sócrates também previa sua vida futura. E eu não vi como Sócrates previa isso, eu vi Sócrates falando do cisne, né? Que o cisne faz um canto na hora da morte e aquele canta para agradecer aos deuses. E talvez Sócrates tenha querido vir como cisne, uma coisa assim. Mas eu não vejo muita ligação, mas ele fala desse jeito. Aí ele coloca, acreditando na mente em psicose, os antigos acreditavam, portanto, em espíritos de animais, desde que admitiu a passagem da alma humana para corpo de animais. Então, se o homem podia reencarnar como um falcão, como um lobo, como uma raposa, então quem animava aquele corpo antes? Era um espírito. E esses eram os espíritos dos animais. Aí ele vem dizer aqui que os antigos acreditavam, né, na mente em psicose. Então ele vai dizer, como homem, o animal tem aquilo a que chamais consciência, e que não é senão outra coisa da alma, a sensação da alma quando faz o bem ou o mal. E ele vai dizendo que a harmonia magnífica do corpo humano não existe no animal. Aqui, mais uma vez, ele volta para o corpo. Ele vai dizer que a cabeça do homem se coloca por cima e, por isso, olha para o céu e cita a Gênese, né? O animal olha a terra, né? Se prende, enquanto o homem olha para o céu. No animal, como ele já falou antes, há variedade no corpo. E no homem, há variedade no espírito. Pois no homem,
A harmonia simples da forma, começo do infinito no espírito. Aí aqui a gente fala o seguinte, lá ele vai dizer antes, né? A harmonia magnífica do corpo humano não existe no animal. E aqui ele está falando que no homem, a harmonia simples da forma. E aí? Essa harmonia é magnífica ou é simples, né? Não entendo muito bem o que ele quis falar aqui, não, né? Aí ele diz que o homem domina o animal materialmente porque tem sua estrutura admirável e intelectualmente por suas imensas faculdades. Na forma animal, encerra o espírito. O animal, ele encerra o espírito. E no homem, o corpo é a própria manifestação desse espírito. E isso o senhor Charlet falando, né? Aí, como se eleva o espírito? Ele chama atenção pela submissão e pela humildade. O que perde o homem, o que faz o homem se perder é o orgulho, é a razão orgulhosa, que faz ele desprezar tudo subalterno e inveja todo superior. Aí ele começa a ir mais para o lado religioso, então ele começa a falar do Cristo. Olha o mestre de todos vós, né? O homem por excelência. Vem à Terra, numa lição de humildade, e encarna-se numa família pobre e nasce entre os animais. Aí diz de novo que esses animais já lhe exaltavam o poder na sua linguagem tão expressiva, tão natural e tão simples. Aí vai dizer que nós somos tão orgulhosos que nós deixamos de lado essas criaturas e não podemos compreender por que Jesus, né, o Cristo, fez questão de nascer entre os animais. E aqui, no sétimo, já no final das suas comunicações, como Kardec disse que ele ia dessas comunicações, já na sétima comunicação, ele fala uma recomendação para o pessoal se manter na caridade e diz uma coisa interessantíssima, né? Um dia, quando o bom pastor, ele coloca o Cristo como bom pastor, né? O Evangelho de João, praticamente, dividir suas ovelhas, quando Cristo dividir suas ovelhas, que vos possa contar entre os bons e excelentes animais que tiveram seguido melhor os seus preceitos. Então, a gente não vai ser colocado, né? Não exatamente entre os homens, mas também entre os animais que melhor tenham seguido os seus preceitos. E diz, perdoai essa imagem um pouco viva ainda uma vez, mas reflitam no que vos digo. Fala de novo da caridade no item 8, no texto 8, que é uma forma da gente crescer, que é uma virtude bastante rara entre os homens. Sem Deus, sem seus divinos preceitos, que seríeis um pouco menos do que esses animais, do que eu já vos falei. Aí depois ele promete que vai falar de como é que o homem, como o animal se tornou selvagem, né? E ele vai fazer uma comparação que quando o homem estava lá no paraíso, aqui a gente vai entrar na Gênesis praticamente, o sol misterioso da alma, a centelha de Deus, iluminava interiormente a inteligência do homem. Aí o que é que vai acontecer? Tudo mudou subitamente. E quando é que tudo mudou? Quando Caim matou Abel, né? Então o animal passa a seguir o exemplo do homem, porque o homem é o guia do animal, então o animal se torna feroz por essa circunstância. E na terra regada pelo sangue de Abel, aí os animais se tornam ferozes. Aí é uma situação que a gente vê, porque ele coloca tudo isso, vem falando dos animais, depois entram. E aqui, como vocês podem ver, né? Eu saltei aquela questão que eu já tinha dito antes, que não tinha nada a ver aquela história da jumenta de Balaão. E ele cita de novo aqui no texto, e eu já tinha dito antes que não importava, então mantive também meu juízo. E tenho dito. Dona Eleni, agora, por favor, Eleni. Esperando você mandar, chefe. Adoro ter você de chefe, não tem problema nenhum. Vamos lá. Eu separei os itens que eu achei mais interessante. A gente viu que são as críticas a Charlet, né? Então, quando fala tudo que vive pensa, então começa perguntando a Charlet, então as plantas também pensam já que vivem.
E aí ele vem dizer que não se reportou às plantas, estava falando apenas dos animais. Então, essa é a primeira observação ou crítica a algo que foi dito por Charlet. Depois ele também fala, você disse que primeiro vive e se pensa, mas depois diz que quem pensa vive, afinal você quis dizer o quê? Ele diz, não, eu quis dizer que quem vive pensa, mas estou falando aqui especificamente dos animais. Depois, em relação ao progresso moral, ele vem dizer, o que se levanta é que realmente os animais não têm esse progresso moral. Toda a evolução que se vê aqui é por conta da educação que o homem dá aos animais. Deixando-se de dar essa educação, o animal regride, vai voltar a fazer tudo aquilo que ele fazia antes de ter a assessoria humana. Então, se fosse um progresso moral, isso não ocorreria. Agora, pergunta-se também lá adiante, é porque eu não consigo seguir isso aqui, né? Eu vou lembrando as coisas e vou falando sobre o livre-arbítrio dos animais, mas Alex realmente falou muito a respeito, né? Mas só dizendo que não, eles não têm o livre-arbítrio. Tudo que eles têm, na realidade, é em função do instinto de conservação, da sobrevivência, das necessidades materiais, mais uma vez mostrando que não há essa progressão moral, porque nós temos o livre-arbítrio exatamente para nos levar a esse aperfeiçoamento moral, a conquista da felicidade. Então, isso foi no item 3, que ele fala da questão do progresso moral dos animais. E ressalva exatamente isso, que são os cuidados humanos que fazem o animal se aperfeiçoar. E que se a gente observar, até falei isso na semana passada, se você pegar o cachorro de não sei quantos anos atrás, da geração lá digamos, do tempo da avó da Val, vamos botar assim, ou da minha avó, e hoje, a maneira, a forma como ele procede, em grupo ou não, é a mesma. Então, não é como nós, seres humanos. Fala mais uma vez a questão que Alex deixou bastante clara, que não há espíritos, porque quando ele fala de Júpiter, não sei o que, ele fala, não. Lá é uma espécie adequada à raça humana de lá. Então, você vai ter, sim, essa diferença de acordo com o mundo onde se habita. Como nós somos muito primitivos, os animais aqui são mais inferiores que animais de outros mundos, o que não significa que são esses nossos animais aqui que vão estar reencarnando lá porque progrediram moralmente. Então, isso fica bastante claro pelos espíritos, para que a gente não leve exatamente porque realmente poderia dar-se essa ideia, quando a gente estudou Júpiter, né? Os animais jogando bola, bastava o ser humano fazer um gesto, uma gesticulação que ele já obedecia, por livre e espontânea vontade, mas mostrando exatamente que tudo é de acordo com a progressão do planeta e da progressão daqueles humanos que devem cuidar desses animais. No item, esse foi o 3. Esse aqui, Alex já falou da semana passada, não vou nem falar. O item 5. No 5... Sim, no 5 é interessante, porque é uma crítica muito baseada em bom senso. Então, ele não veio para criticar ou combater Charlet. Em alguns momentos ele diz, não, sobre esse aspecto, por exemplo, eu não tenho nada a dizer. Quando ele fala que o espírito dorme no animal e brilha no homem, e que é o homem que compreende Deus, que o espírito não vai ter, o cachorro, o animal não vai ter esse entendimento do que seja Deus. Ele diz, exatamente, nesse momento você falou tudo, não tem nada que eu possa acrescentar. Então, tem momentos em que se coloca que realmente Charlet foi bastante lúcido, razoável. No item 6, ressalta que Balaão realmente foi só uma alegoria e que não poderia ser compreendido que esse jumento recebeu um espírito e aí começa a dar comunicação e a falar, você já falou sobre isso, que ele diz, não, eu só quis fazer uma alegoria, né? No item 8, esse item 8 eu acho interessante, porque de repente ele vem falando de animal e lá vem falar que a gente desconfia dos espíritos. E aí eu acho que a parte mais, até comentei isso com a Val hoje, quando a gente estava caminhando, que a parte mais interessante, que eu acho que também é uma das mais interessantes, é a gente falar um pouco sobre isso, porque eu acho que o que Kardec quis trazer quando trouxe essa crítica é mostrar isso. Olha, o espírito de Charlet não é um espírito comum, é um espírito, sim, com um conhecimento diferenciado, é um espírito, digamos assim, fora da nossa média, mas que tudo que for dito por qualquer espírito deve ser avaliado, deve ser criticado, deve ser abalizado isso. E que se o espírito se incomodar, é porque ele está mostrando, está denotando o orgulho, a prepotência, a arrogância, que não é
uma característica comum de bons espíritos, no sentido literal. Então, eu acho que tudo isso é muito importante. Aí a gente vai para o livro dos médiuns, a gente vai para o livro dos espíritos, as comunicações apócrifas, que se quiser a gente depois fala mais um pouquinho sobre isso. E no item 9, falando da ferocidade animal, mostrando exatamente que não poderia ser por conta de um erro humano que os animais se tornaram ferozes, já que eram tão dóceis. E coloca também que, porque lá, quando ele fala da ferocidade, ele fala que o trabalho é a punição de Caim. Quem matou quem, gente? Caim matou Abel, né? Isso. Então, ele vem falar que não é por causa disso que a gente hoje é punido com o trabalho. A lei de trabalho é uma lei divina e não a lei de punição, né? E fala que a ferocidade nada mais é do que um instinto. É um instinto, é a conservação do animal para que ele sobreviva. E no mundo inferior é necessário que, às vezes, ele mate outro que está na cadeia alimentar mais abaixo, e que simplesmente é isso. Porque se não fosse isso, se fosse punição ou castigo, carneiros teriam os dentes, ele até coloca isso, né? Os carneiros teriam os caninos que os tigres têm. Então, não é a constituição física, é a necessidade da sobrevivência. Depois ele vem perguntar, sim, a gente está falando sobre isso, e o que tu pensas dessas críticas? Essa parte também eu achei bastante interessante. Ele diz, eu acho isso bastante interessante e razoável, porque eu sou, como você disse, ele era um pintor, né? E me senti... Foi um grande prazer começar a escrever. E nesse prazer ao qual eu me entreguei, eu me permiti escrever coisas que não eram verdadeiras. Olha que bom senso e até humildade de reconhecer que ele não estava sendo fidedigno e que ele não estava colocando apenas verdades, que ele se deixou levar pelo entusiasmo do prazer de escrever e colocava coisas que não eram verdadeiras. Então, ele, nesse momento, ele não se sentiu ofendido quando foi perguntado se ele estava achando aquilo ali, como ele se sentia diante daquelas críticas. E ele disse que admirava esse trabalho feito por Kardec, porque esse tem que ser o trabalho, tudo ser muito bem analisado, independente de quem seja o espírito. Você nem se aproxima aí, que eu estou falando rápido. Estou vendo ali, eu vi o povo aí, ó. Deixa eu ver o que mais. E nas observações gerais, ele fala, deixa eu ver aqui, que então havia, sim, frutos de imaginação. E Kardec vem, mais uma vez, chamar a atenção que, apesar de não ser um espírito, digamos assim, tão vulgar, ele era mais um espírito um pouco diferenciado, no sentido de conhecimento, mas o ponto de vista em nenhum momento é perdido. Então, ele coloca, assim, o que ele acreditava, e ele até coloca, algumas vezes eu assenti em colocar algumas coisas para não contradizer, para não contrariar o que era dito pela época. Então, às vezes, a conveniência faz com que espíritos se calem ou omitam verdades para não gerar certo desconforto. E vem alertar, sim, é importante que haja esse controle da lógica, e, mais uma vez, que os bons não se ofendem quando são questionados, quando são, inclusive, inquiridos de forma incisiva. Ele não usa esse termo incisivo, mas ele usa algo de forma severa, ele usa a palavra severa. Então, pode sim ser inquirido um espírito de forma severa, porque isso em nenhum momento faz com que o bom se ofenda, porque o bom sabe o que sabe e sabe também o que não sabe. Então, ele não vai se ofender. E vem alertar sobre a fascinação das pessoas que são os médiuns desses espíritos, porque realmente a gente sabe que a fascinação ocorre e o espírito se sente dono do médium, e aí faz com que a gente já sabe o que acontece na fascinação, afasta de todo mundo que vai alertá-lo. Então, é uma advertência para nós. Mais uma vez, vem dizer o que se quer são boas e sérias e verdadeiras comunicações, e isso só pode vir de bons espíritos. Como conhecê-los? Através do sentimento do médium. Então, benevolência, caridade, humildade, versus tudo que nos torna inferiores. Charley, mais uma vez, vem dizer que essa coisa que se deixou arrastar pelo orgulho. E aí eu acho que o que mais, para nós, interessante como médiums, são aquelas questões. Analisemos se os pensamentos são sólidos, se a mensagem condiz com o que o espírito já era aqui,
porque, claro, a tendência é que seja um pouco melhorzinho lá, que ele está progredindo, mas, no mínimo, tem que ser condizente com o que ele pregava, com o que ele fazia aqui. Isso a gente vai ver no livro dos médiuns. Tem que haver, então, coerência com a vida prática do indivíduo, o que ele está dizendo, porque oratória bonita todo mundo pode ter. E aí vai para o livro, então, dos Espíritos, no capítulo 11, que a Alex já falou na semana passada, dos reinos. Na questão 1592, você falou até a 600, perfeitamente, não tem o que a gente acrescentar. E no livro dos médiuns, distinguir os bons dos maus, que eu acho que vale a pena a gente reler o capítulo 24, na segunda parte. Lembrando-nos que... Deixe-me ver aqui... São Luís nos advertindo que não deixeis de pesar e meditar e submeter a razão a razão mais severa às comunicações. Que a gente pode pedir explicações necessárias para ter opiniões seguras se algum ponto for obscuro, duvidoso ou suspeito. Isso aqui eu acho que é a mensagem final que eu gostaria de deixar. Se a gente tiver dúvida da mensagem, fica algum ponto obscuro, que a gente tem sim o direito e o dever de inquirir o espírito. Se ele for bom, ele vai agradecer a nossa conduta. Depois ele fala de comunicações apócrifas, quem quiser vai ler lá, porque eu não vou falar delas não. De Jesus, de São Vicente de Paulo, eu li tudo, mas tá bom demais por hoje. Tá vendo que eu fui concisa? Hoje fomos. Eu acho que acredito que estamos. Só quem falou mais foi Val mesmo, acredito. Alex, por favor. Deixe de ser liso que eu deixei para você e você deixou para ela. Deixou para todos nós. Você vai ver como vai sobrar, vai ser legal. Ninguém gastou tempo hoje mesmo, não. Todo mundo aí ficou abaixo dos 15. Beleza, vamos lá. O que Val apresentou, a Noite de São Bartolomeu. Eu já tive a oportunidade de ler vários livros psicografados falando sobre esse acontecimento e foi muito marcante para os envolvidos, tanto é que 500 anos depois ainda tem muita gente ressentida, magoada e sofrendo por conta desse episódio na história da humanidade. Religião combatendo religião, né? Todo mundo falando do mesmo assunto, do mesmo Deus, mas você vê que quando misturou Estado com religião, política com religião, bagunçou o meio de campo todo. E o último livro, eu sempre gosto de falar, pessoal, deixar bem claro o seguinte: os livros psicografados, por mais idôneo que seja o espírito e o médium, são matérias de fé. Matérias de fé, acredita quem quer, ok? Nada comprovado. Eu sempre gosto de frisar isso, porque a gente, como espírita, tem que ficar com o que foi estudado, compilado, comprovado, o que foi universalizado como ensino básico da doutrina. E o que não foi, a gente tem que citar que é matéria de fé, acredita quem quer. E um dos livros, o mais recente que eu li, foi o de Maria Modesto Cravo, que ela se coloca no livro como a própria Catarina de Médici, a envolvida. Veio em algumas outras encarnações nesses últimos anos, e a última dela, já redimida, veio como médium lá em uma cidade de Minas que eu esqueci, acho que é Uberaba, e tomando conta de um manicômio onde tinha muita gente envolvida também no episódio. Não só nisso, como na questão da Inquisição também. Muita gente que queimou e muita gente que foi queimada nas fogueiras da Santa Inquisição. Então, são livros interessantes, eu particularmente gosto muito de ler, até como fato histórico também. Dentro dessa questão de reencarnação, fora de Kardec também, falando, eu já citei em algumas palestras que eu fiz, tem um livro
de um psiquiatra, Ian Stevenson. Ele é canadense, e ele estudou muito sobre reencarnação em seu consultório e escreveu um livro chamado 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Então, ele cita nesses livros, e a gente vai ver também dentro da doutrina espírita, e meu tempo já está se esgotando, e quando a encarnação é marcante, acaba ficando um registro muito forte, e quando vem numa outra encarnação, aquele registro fica martelando. Então, é por isso também as lembranças de encarnações passadas. Os animais, a gente já falou na semana passada, né? Tá bem batido. Se eu fosse católico, seria o meu santo seria Francisco de Assis, que é a encarnação também do mesmo espírito que veio como João apóstolo. João e Francisco de Assis são a mesma pessoa, e ele era um amante dos animais, porque ele já intuía que os animais, em algum futuro, próximo ou distante, receberia a consciência de si mesmo e se transformaria em espírito. Por isso que ele chama os irmãozinhos inferiores. E com relação às críticas, a Meni apresentou muito bem aí, é o grande bom senso de Kardec falando alto, e ele colocando à prova, passando pelo crivo da razão, as afirmações do Charlet, né, sobre os animais. Só que lá no Livro dos Espíritos, e em outras passagens da obra de Kardec, está lá tudo escrito bonitinho, falando dos animais. A gente já até citou isso na semana passada, não vamos aprofundar não. Tempo. Clécio, boa noite, Clécio. BRA 201. Boa noite, meus queridos. Na realidade, eu não tive condições de adentrar profundamente aos estudos, então, para não ser repetitivo e não falar besteira, hoje eu vou ficar ouvindo, né, e deixar o tempo aí para quem possa contribuir. Então, eu vou ficar como assistente, ouvinte nesse momento. Democraticamente, iremos distribuir o tempo de Clécio para todos, né, Val? Para todos. Itamar, por favor. É muito amor, meu filho. Mas hoje realmente o grupo está nota 10 a nível de síntese, viu? Nota 10, nota 10. Foi uma apresentação maravilhosa. Eu queria só reforçar na questão dos animais, justamente quem é esse espírito. Veja que lá atrás, alguns meses atrás, lendo o boletim, Kardec, né, já trazia essa informação, que tinha essas comunicações através do médium, o senhor Didier Filho, e que ele ia juntar e posteriormente iria publicar. E foi o que ele fez. Esse espírito, percebamos também que só teve essas comunicações. Eu apresentei no outro grupo e eu pesquisei um bocado, esse Charlet desapareceu. Kardec não publicou mais nada. Agora, Eleni chamou a atenção para uma coisa muito interessante, justamente por que Kardec fez isso. Veja que ele trouxe um exame crítico. É aquele axioma de João, né, o apóstolo, não decreta todo espírito, mas primeiro provar se vem de Deus. Então, uma coisa que a gente não usa nas nossas atividades mediúnicas, a gente aceita tudo o que vem, independente de quem seja o médium. Né? Independente de quem seja o médium. Tem que questionar o espírito. Olha, você está dizendo isso, meu amigo? Espera aí. Por que você está informando isso? Onde é que você vai encontrar isso? Contrapor. Em linhas gerais, apertar o espírito, coisa que a gente não faz. Aqui mesmo, para vocês terem ideia, isso é uma coisa absurda. No item 1, tudo é finito na natureza, o material como o espiritual. O animal pensa. Está lá a resposta na questão 600. O animal não pensa. Não pensa. Kardec diz lá, né? Animal não pensa. Questão 600 do Livro dos Espíritos. Alex trouxe isso a semana passada, a gente só vai reforçar. Quando ele diz, o espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe os animais. Ponto-chave isso aí, animal não pensa.
Mas eu queria trazer essa informação que Val trouxe, que é interessante. Eu vou trazer a informação pessoal para vocês. Me dê licença de eu trazer uma informação sobre lembranças de vidas passadas. Eu já tive informação de 3 existências anteriores minhas, isso espontaneamente, e sempre no mesmo horário, 3 horas da manhã, e uma me machucou bastante, porque uma encarnação que eu tive no período colonial, lá em Pati do Alferes, que eu nem sabia que existia essa cidade, com informações de uma fazenda no período da escravidão, e eu sendo dono dessa fazenda de café, e machucava muito escravos, e um deles joguei num tacho de rapadura quente. Gente, eu passei 15 dias sem dormir. Foi algo terrível. O interessante é que eu simplesmente, procurando na internet, achei o nome da fazenda, fui ver a história, realmente todos aqueles fatos aconteceram. Foi algo interessante. E o outro foi agora, quinta-feira, próxima passada, eu estava aqui na fazenda, e 3 horas da manhã, eu tive um desdobramento em que eu aparecia na Escócia, lembro da fisionomia, e era um ferreiro, estava consertando, né, os objetos das pessoas, e tinha uma mulher do meu lado segurando aquelas ferramentas. Uma descrição assim, eu via como um filme. E essa mulher é uma das companheiras aqui do Movimento Espírita. E eu fiquei naquela dúvida, rapaz, eu conto ou não conto esse sonho? Quem é ela? Diz logo aí, Tamar, quem é? Não, é daqui de Jacobina. E aí eu fiquei naquela dúvida, conto ou não conto, conto ou não conto? Foi algo interessante, isso foi na quinta, fui na sexta, fui para Baixa Grande, quando foi no sábado, ela ligou para mim e disse, é interessante, eu tive um sonho essa semana com você. E eu disse, teve um sonho? Ela disse, sim. Aí eu dei risada e disse, olha, eu sonhei essa semana indo na Escócia. Aí ela disse, há 10 anos atrás eu fui para a Europa. Ela foi passear na Europa e foi parar na Escócia, no castelo, e fez uma descrição daquilo que eu tinha visto. Descreveu 100%. Aí eu disse, ó, minha amiga, me perdoe, mas agora eu vou abrir o jogo para você, eu vou lhe contar tudo. E ela começou a chorar e disse, olha, eu vi isso lá na Escócia, o castelo, a ruína do castelo, o local. Então foi algo realmente muito interessante para mim. Uma lembrança, né? É como se eu estivesse aqui agora vendo tudo. Algo espontâneo. Então, essa lembrança do passado citado aí por esse marinheiro, quando eu li o artigo, eu digo, rapaz, olha que coisa interessante. É algo instantâneo, espontâneo, de inspiração, e que brota. Eu conheço, ao longo desses anos do movimento espírita, revelações espontâneas de várias pessoas que não são espíritas, dizer, olha, é como se eu tivesse lá, eu tive um sonho, e o interessante é que depois, nas atividades mediúnicas, sem que aquela pessoa trouxesse informação para as outras, e sem que eu tivesse dito, eu me lembro de uns 10 casos de confirmação daquelas lembranças nos trabalhos mediúnicos. Então, realmente é algo interessante. Ivone, por favor, Ivone. Você, meu amor. Não é à toa que a mediunidade é fantástica, né? Realmente é uma doutrina encantadora. Mas eu quero tirar meu chapéu para a nossa professora Val, né? Realmente, não é à toa que a espiritualidade maior designou Kardec um pedagogo para trazer à luz a nossa doutrina espírita, né? O professor realmente deveria ser mais honrado, respeitado, né? Ganhar bem, né, Val? Tudo isso, porque realmente o bom professor encanta, só a voz já é diferenciada. Eles devem vir com alguma diferençazinha no físico, porque a voz já prende a gente, o bom professor, né? E Val tem essas qualidades como professora, parabéns, né? Então, eu não tenho muito a acrescentar, né, do que ela colocou, porque ela coloca muito bem, ela faz uma dissertação, pega tudo, ela faz assim, passa o rodo mesmo, pega tudo, e fica belíssima as colocações dela. Com relação aos animais, eu achei, desde o início, ele muito confuso, ele é muito confuso, apesar dele reconhecer as falhas dele, mas ele confunde muito, ele não é um espírito objetivo, claro, seguro. E Kardec, como ele era muito rigoroso nas comunicações, ele via que
trazia alguma dessas situações, ele rejeitava tudo, né? Porque ele tem esses critérios, né? Um critério muito sério que a gente não pode perder de vista, e a gente tem, acima de tudo, que admitir nos nossos trabalhos espírita. Mas só em Val, eu só queria chamar a atenção do Noite de São Bartolomeu, que foi realmente terrível. Tem um livro belíssimo, que é A Noite de São Bartolomeu, de Rochester. É um livro belíssimo, eu acho que é um dos livros mais belos relatando a Noite de São Bartolomeu, é o livro de Rochester, né? E todos os livros dele são realmente fantásticos, todos os livros de Rochester. E traz essas informações muito detalhadas da Noite de São Bartolomeu, né? E tem algumas colocações aqui dele que a gente até admite e aceita, outras colocações, voltando a Charlete, né? Outras colocações a gente vê muito confusa, né? Ele fala do progresso dos animais, realmente tudo progride no universo, a gente não tem que reclamar dessa parte. Tudo progride, mas tem hora que ele confunde tudo isso e mistura tudo, e eu não gosto de espírito assim, porque deixa... Se a gente não tiver cuidado, a gente se deixa enganar por eles, né? E é muito perigoso esse tipo de espírito. Eu vejo assim. Né? As críticas, e aí a gente vê como o Kardec era criterioso, cuidadoso, né? Com o que ele estava ali codificando, coordenando, organizando. Então, as críticas, ele vai, pega detalhadamente aqueles pontos que ele coloca, mostrando, né? As dúvidas, as dificuldades, os erros, né? E ele, até nessa parte, ele demonstra ser um espírito humilde, porque ele admite as falhas, admite as dificuldades dele, né? É só isso que eu queria dizer, porque vocês já disseram tudo. É isso mesmo. Ok, a gente já deu a volta, voltou para Val. Eu vou ter quantos minutos para ver aí? Diz aí. Pode pegar os meus. A Ivone me deu. Não, para ver se eu conto uma história. Mas deixa eu só lembrar uma coisa. Esses livros que vocês citaram, o Rochester mesmo eu já li. Tem um livro de Ivone Pereira, não sei se você conhece, uma trilogia maravilhosa que ela também relata a Noite de São Bartolomeu. Eu não sei se é no castelo de Nemur. É uma coisa assim, a Duquesa de Nemur é uma coisa assim. Fale. São 3 livros, né? Eu não me lembro. Isso. É uma tríade. Aí tem um livro que é Recordações de Chico Xavier, que Chico ele vai dizer a gente, ele vai contar que ele, não sei se vocês lembram, de uma amiga muito querida dele, Esmeralda Bittencourt. E ele diz que quando ele conheceu Esmeralda Bittencourt, ela era do Rio de Janeiro, né? Ela sempre colecionava as coisas de Chico, inclusive fez um álbum para ele, para dar de presente a ele. E aí ela recebeu, depois que se conheceram, ela recebe uma carta de Chico e ele vai contar a ela que uma noite ele se desprende do corpo físico nessa carta, ele está narrando na carta. Se desprende do corpo físico e vai acontecer dele se encontrar nas ruas de Paris. Quando ele chega lá, ele vai sentir como se ele saísse das pedras das ruas de Paris. E ele se torna, naquele momento, uma menina de 9 anos de idade. E ele, então, vai se ver como aquela menina de 9 anos caminhando pela rua, e aquela menina entra na porta de um palácio, sobe a escada e chega num grande salão. E aí Chico fica narrando na carta, dizendo que naquele salão ele vê Catarina de Médici, que era a duquesa de Guise. Ele vê lá uma outra duquesa, que é a duquesa de Nemours, e ele vai ver uma outra pessoa, um homem, que com certeza, ele diz assim na carta, que não lembra do homem, mas era o filho de Catarina de Médici. E os 3 estão discutindo o massacre naquele salão aí, que iria realmente se dar na noite de São Bartolomeu. Catarina, ele diz que naquele momento
começa a discutir com a duquesa de Nemours e insistia a duquesa para que ela desse a ordem do massacre. E aí, sob a influência da duquesa, Catarina, de repente, embora um pouco indecisa, ela dá a ordem do massacre. E Chico continua narrando na carta que ele era a menina de 9 anos que estava participando daquele momento ali, aquele momento político, que assistiu toda a cena lá no salão, e que Esmeralda Bittencourt, essa amiga dele, era a duquesa de Nemours, e que ela colaborou com o massacre da noite de São Bartolomeu. E aí, Esmeralda Bittencourt vai falar, ela vai narrar, porque não sei se vocês sabem, a Esmeralda Bittencourt, ela, a dona Bittencourt, apesar de ser espiritista, ela tem 8 filhos, ela era rica, mas ela vai perder 4 filhos de maneira trágica. 4 filhos. A história dela, da Esmeralda Bittencourt, é maravilhosa. E o tanto de sofrimento, porque ela foi a duquesa, aquela duquesa, né, que compactuou, que ajudou. Então, isso só para encerrar essa parte minha. Quanto aos animais, eu só queria, eu vi aqui uma parte interessante, que era essa parte aqui, quando o Rian fala da questão Nani, quando ele faz as considerações, não é Nani que fala da questão da caridade, ou é do Rian, que ele vai falar da caridade? Não, é do Rian, né? Que ele muda o foco. Ele não muda o foco, está falando dos animais, aí depois ele muda e fala da caridade, não é isso? Ele vai falar aí de um outro assunto. Então, nesse daí, ele muda o foco, porque aí vai ter uma observação que diz assim: o espírito julgou por bem interromper naquele dia o assunto principal que vinha tratando. Olha para isso. Estava falando de animal. Cessou, aí começa a entrar sobre caridade. Para fazer esse ditado incidental, motivado por uma circunstância particular de que ele aproveitou. Eu achei isso muito interessante. Porque o espírito pode estar falando uma coisa, mas por alguma circunstância, ele pode sim adentrar em outro tema, em outro assunto, porque ele, por alguma razão, por alguma circunstância do espírito, tem necessidade de falar sobre aquilo. Entendeu? Porque era para ele continuar falando, não é isso? O Charlet falando de quê? De animal. Não, ele foi falar de caridade. Aí Kardec vai botar isso aqui, ó. E aí ele ainda diz assim: a gente deixou que isso acontecesse por ser algo muito útil, por ser uma instrução muito útil. Eu achei isso interessante. Outra coisa, no da LNI, Exame Crítico das Dissertações de Charlet, o que eu acho que Kardec vai trazer para a gente sintetizando, desconfie dos espíritos, não tome tudo como verdade. Não é porque morreu que tem a verdade ali dos fatos. Passe pelo crivo da razão, vá estudar, questione o espírito, que a gente já vem vendo isso, né? Questiona. Não tem problema você falar que não acredita naquilo ali, se você está conversando com o espírito, fique esmiuçando dele. Se o espírito ficar com raiva, então já está dizendo aí que o espírito é orgulhoso, é pseudo-sábio. Então a gente precisa fazer isso porque a doutrina espírita ela é racional, lógica. Bem, e agora eu queria falar de uma... Teu tempo, Rian? 2 minutinhos? Ela já tomou o tempo de todo mundo. É uma graça. Quanto tempo aí, Alex? Segura. Diz Ela aí. já falou quanto tempo? Não, agora depois você fala. Eu falei quanto tempo? 7 minutos. 7? Poxa. Depois eu quero falar 2. Olhe, são números, minha filha, e os números são frios. Por mais que a gente goste de lhe escutar, por mais que você nos envolva carinhosamente assim com sua fluidez, mas os números são frios. Dê licença. E eu só deixei também porque a gente está com tempo, já que todo mundo não gastou. Eu deixei. Bom, gente, assim, o tema
que Val falou, dessa lembrança, dessas recordações, nós às vezes sentimos, sim, vivenciamos. Acontece na maioria das vezes quando a gente está naquela penumbra de dormir ou de acordar, a gente tem essas lembranças. Se a gente pudesse, com mais certeza, né, parar, escrever, grafar tudo isso, assim, até para registro dessas... Mas a gente vivencia essas experiências sempre. Na Revista Espírita tem outro tema aí também, né? Ecos da Noite de São Bartolomeu, tem outro tema dessa coisa aí todinho. Enfim, eu acho muito importante esse tema porque é uma das máculas da França. É um dos karmas que a França tem, que, como todos os países têm seus traumas, suas necessidades. Dos animais, por mais que ele tenha entrado no fantasioso, nas coisas da Bíblia, né, mostrou aquele ranço católico mesmo, que vai dizer que os animais se tornaram raivosos por causa do sangue de Abel que foi derramado sobre a terra, essa coisa toda. Eu só quero lembrar que lá em abril de 1858, quando faz uma pergunta para o Palissy, né, que seria o olheiro que trazia aquelas representações, que trouxe os primeiros desenhos, essas coisas aí, tudinho, o Bernard, pergunta assim: conhece algum espírito na Terra em missão que veio de Júpiter? Ele vai responder: São Luís. Então, ele vai dizer na lata: São Luís. E por que São Luís não disse nada? Olha, gente, deixa eu lembrar aqui um pouquinho de como eram essas coisas lá para dizer aqui para vocês, né? Só isso, podia ter dito. Olha, deixa eu aquietar aqui, como vários assuntos, né, várias dissertações morais, vários pontos de vista são levados para São Luís, uma coisinha dessa podia ter caído lá no colo dele, né? Também ele poderia ter dito alguma coisa, né? Que São Luís, o nosso São Luís, é o Luís IX também da dinastia francesa, né? Está bem claro isso. Inclusive, Hermance Dufour lançou um livro sobre a vida dele e não deixaram publicar, né? Só isso. Eleni, antes que ela comece, Eleni. Vamos lá. Você eu não tenho o que falar, porque eu já lhe combati, já lhe critiquei o que você colocou. Então, eu acho que foi muito bom. Eu gostei muito de estudar sobre os animais. Agora, eu tenho uma sugestão da gente dar aquele cãozinho que veio, latiu lá, todo mundo em casa ouviu, para a gente tentar entender aquela história. Bota Alex, que ele é bom nisso aí, para explicar as coisas dos bichos. Eu não quero mais, não. O Alex me fala. Com relação à história do marinheiro, nós temos, às vezes, essas revelações, né? Eu tive também, em relação ao pai dos meus filhos, o entendimento de por que a gente se encontrou. E eu acho que vem para... Primeiro, a gente tem que ter preparo para ouvir a história, porque nem sempre é a coisa mais feliz de se ouvir, esses reencontros, mas para a gente talvez realmente dilatar mais nossa compreensão e nossa amorosidade. Acredito que realmente sempre tem uma finalidade útil quando a gente tem essas intuições, alguns entendimentos, algumas pessoas conseguem ver e ter essa percepção. E para a gente ver que a gente é universal mesmo, a gente não é de um canto, não é de alguém, a gente não tem um laço só. Hoje falava também isso com a Val, para a gente reencontrar pessoas amadas e que a gente às vezes desviou e hoje elas estão conosco para a gente reconduzir de forma diferente. Então, só é uma coisa, eu acho, mais uma vez, reforçando a necessidade, o entendimento de por que essas revelações, nunca por curiosidade, nunca por curiosidade. A gente sabe que Deus só permite para que realmente a gente possa melhorar, se melhorar e ajudar o outro no seu processo evolutivo. E acho que só. Pronto, agora vai ficar o tempo aí para quem quiser conversar. Temos 17 minutos para a gente conversar. Já temos os inscritos aqui. Pela ordem. Val Caladinha está dizendo tudo. Olha ali, ó, o amor está em todos os lugares. Olha ali, ó, love is everywhere. Alex. Não, eu só queria comentar também que Itamar falou algo interessante
sobre essa questão de insights ou lembranças de vidas passadas, a gente precisa lembrar o seguinte: o Brasil tem 500 anos. Nós, como espíritos no processo reencarnatório, temos alguns milhares. Então, com certeza, já encarnamos e reencarnamos em todos os continentes desse planeta, nesse estágio evolutivo. E como ele falou em lembrança, eu também tive em desdobramento, eu nunca tive curiosidade, nunca quis saber, pelo seguinte: o que eu sou hoje? Eu estou nessa busca do autoconhecimento. O que eu sou hoje? Beleza. Antes eu fui muito pior. Então, se eu fui pior do que eu sou hoje, eu não estou nem interessado em saber o que é que eu fui. Deixa o passado para lá. Minha preocupação é de hoje para frente. Como é que eu serei amanhã? É a minha preocupação. Então, eu nunca tive essa curiosidade. Mas também já tive duas. Uma foi, assim, desdobramento também, e a outra foi intuição muito forte. O desdobramento foi, eu me vi também em um navio pirata, e eu era um soldado, possivelmente inglês, pela lembrança, e recebi uma lança no meio do peito, durante a luta com os soldados, com os piratas. Mas aquilo foi tão real, e eu me vi na cena de fato, que eu não tive dúvidas que foi uma passagem de uma dessas vidas. E a outra, quando eu fui para Espanha, Portugal, que eu fiz um passeio em 2018, e eu tive na cidade de Sintra, lá em Portugal, eu visitei um castelo chamado Castelo dos Mouros. É um castelo que os europeus, os portugueses, eles criaram e depois foi invadido pelos mouros e tomado. Foi por ali que os mouros acabou se infiltrando, tomando Portugal e Espanha. Quem conhece a história sabe aí o que foi que aconteceu naquele período. E eu, nesse castelo, eu tive assim lembranças no passeio, lembranças bem marcantes mesmo de um período em que eu fui mouro. Eu não era europeu nessa passagem, não. Eu fui mouro. É por isso que eu estou dizendo que nos milênios aí nós já fomos um bocado de coisa, né? Mas é isso aí. Era só esse depoimento também, essas lembranças que eu queria citar, e Itamar tocando no assunto, e eu me recordei disso. Itamar, por favor, Itamar. Volta agoniado. Eu queria aproveitar, né? Eu tenho o mesmo pensamento como o Alex, e eu não queria ter tido essas lembranças, porque eu confesso para vocês que isso me machuca muito. E nessa encarnação que eu tive lá em Pati do Alferes, no século XVIII, me lembro de datas, 1792, para vocês terem ideia, foi tão marcante, e que alguns espíritos que naquela época eram escravos, ainda hoje convivem comigo e já foram percebidos em mais de oito centros espíritas diferentes, por médios diferentes, trazendo as mesmas informações. Interessante isso. O mesmo linguajar, com a mesma descrição. E todas as vezes que eu percebo esses dois espíritos, ainda hoje, eu começo a vomitar, ou então me dá um frio na espinha que me dá aquele pavor. É interessante. Quando ele se aproxima, quando aparece, até que não é espírita, que é aí que eu olho, que está próximo, me dá aquela sensação de pavor tão grande. E o interessante é que a pessoa, que esse espírito se aproxima, diz: olha, eu estou sentindo agora uma raiva muito grande de você. Isso aconteceu na Semana Espírita de Jacobina, quando eu fui fazer a Semana Espírita, que estava lá em cima,
participando pessoas de outras religiões. Estava um pai de santo, estava o ministro da Seixonoe, estava o pastor. Quando eu terminei de fazer a palestra, o pai de santo chegou para mim e disse: rapaz, tinha um espírito que lhe detesta aqui, do meu lado, olha, um negro, aí fez a descrição, que é esse espírito que eu conheço demais. E aí, esse espírito saiu de perto de mim e foi para adjunto do ministro da Seixonoe. Converse com ele. Aí Moacir, que é muito amigo, disse assim: Itamar, quando você estava falando, eu senti uma raiva tão grande de você. Olha, eu olhava para você, eu senti uma raiva tão grande, dava vontade de lhe esganar. Aí, naquele instante, ele estava junto. Olha, gente, eu me afastei. E todas as vezes que esse espírito aparece aqui na roça, em qualquer lugar, o envolvimento dele comigo é tão grande que eu começo a vomitar. Eu vomito, mas literalmente eu vomito. Mas não é só eu. Os médios nos quais ele se apresenta, todos têm essa característica, começa a vomitar, literalmente vomitar. 8, inclusive Seabra, Baixa Grande, Juazeiro, Jacobina, um negócio incrível. Então, para vocês verem que, na realidade, é uma lembrança firme, uma lembrança que foi espontânea, mas que causa um impacto muito grande. Eu não queria ter essa lembrança. Eu confesso para vocês que, quando acontece isso, aí me machuca pra caramba. Então, lembranças fortes, como desse rapaz e de outros tantos. Fazer o quê? E outra coisa, eu já convidei várias vezes para ele encarnar para me adotar, que eu tenho 2 adotivos, e ele não aceita de hipótese alguma. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele, fora do corpo, ou através de atividades mediúnicas, e ele é irredutível, assim, não quer de hipótese alguma encarnar. 228 anos, gente, não são 222, 28 dias que permanece isso. E aí, fazer o quê? Orar e continuar, né? Continuar. Beleza. Clécio, não quer falar nada não, Clécio? Não, não muito não. Estou viajando aqui. As minhas foi de padre, quase fui padre nessa. Então, coisa boa também não é bom adentrar. Uma de romano também que eu fui também, eu acho que era canhoto. E matei demais, viu? Eu só sei que eu matei muito. Então hoje até uma galinha para matar dá trabalho, viu? Não posso matar mais, não. Não vou adentrar muito, não. Por favor, Val. Ele adora fazer isso, esse bonito. Bem, 2 lembranças. Uma lembrança foi quando eu vi vocês, né? Que eu já disse isso. Foi uma lembrança muito forte de que nós realmente, alguns de vocês, mas a gente não foi coisa que prestasse, não, ó, peças pebas. Por quê? Por quê? Porque foi numa mediúnica. Numa mediúnica, um dos espíritos que eu fui algoz, óbvio, ele me narrou e me contou o que eu havia feito. Foi logo quando eu adentrei a sala mediúnica. Então, geralmente a gente recebe os nossos obsessores, e ele me disse quem eu era. Eu era mulher na época, fazia parte de um desses movimentos e tinha várias pessoas. Aí ele me contou tudo e o que eu tinha feito, o que eu tinha. Quando eu vi vocês, alguns de vocês, por isso que eu disse, gente, eu já conheço vocês. E assim, me veio na hora 30 anos, 20 e poucos anos, que o espírito que tinha conversado comigo me veio a lembrança, aí me veio assim na mente, você reencontrou com alguns deles. Eu sabia exatamente que era vocês. É porque eu não vou contar essa história não. Depois. E outra foi o ano passado. A gente sempre viaja junto, né? Eu, Eleni e os 4 filhos, 2 meus, 2 dela. E meu sonho sempre foi conhecer... Assim, meu sonho eu amo viajar. Meu sonho é conhecer o mundo todo. Mas... meu sonho ano passado, e a gente sempre combina para onde vai, né, com os meninos, era ir para o Peru. Eu sempre fui louca, historiador, né, Rian? Quer conhecer o Peru, quer ir para Machu Picchu, quer conhecer Lima, quer conhecer tudo.
Bem, e aí a gente combinou. Eleni não era muito gatinha para o Peru, mas por conta de mim e do mais novo dela, o Matheus, que nós dois, sabe, fizemos assim aquela campanha. Porque a história era para mim e para Matheus. Os outros foram parceiros de muita miséria, viu, gente? A gente descobriu muita coisa boa nós dois. Ele me escolheu para eu ser a madrinha dele, por aí vocês tiram, viu? Então, nós fomos, e aí todo mundo combinou, tudo bem, fomos para o Peru. Quando nós aí fomos para Lima, passamos um período, mas aí a gente estava marcada a viagem para ir para Machu Picchu, que era o final da viagem, nós íamos passar 6 dias lá. Pronto, quando a gente chegou, aí o hotel, quem reserva o hotel geralmente sou eu, e eu vou passando para eles verem, né, como é, se gostam ou não. O hotel de Machu Picchu, eu já escolhi o hotel, porque eu disse, gente, esse hotel, porque era um mosteiro. Para quem foi padre aí, viu, gente? Eu também adoro esses locais assim. Então, aí um mosteiro. É lindo, lindo o hotel. Um hotel antigo, era um mosteiro de São Pedro. E aí a gente foi. Quando a gente chega, deixamos as malas e vamos comer. Era de tardezinha, vamos jantar, que a gente não tinha, a gente pegou o voo, tarará, pronto, vamos comer. Só que a gente sai do hotel e aí a gente passa pelo arco, que é a entrada dessa cidade, nessa parte, que é exatamente a parte de São Francisco. É o templo de São Francisco de Assis e de Clara de Assis. E logo depois quando a gente sai do portão, que é um arco, para entrar na praça principal de São Francisco, gente, ai, Eleni, eu comecei a chorar, não foi, Ni? Copiosamente. Eu chorava que ninguém controlava meu choro. Por quê? Porque quando eu olhei para aquilo ali, eu me vi. Há 20 e poucos anos atrás, eu fiz uma regressão de memória. E eu me vi, eu era uma mulher gorda, assim, gorda não, forte, uma velha, e eu subia uma montanha, tipo assim, com um cavalo, e aquelas carroças antigas que tem panela pendurada, que tem aqueles ramos de folha, sabe? Aqueles ramos pendurados, aquelas coisas antigas. E eu subia essa montanha. E eu me via. Era eu, aquelas roupas assim, cheias de roupa, que até hoje eu gosto de saia, aquelas coisas assim. Pronto, eu me via. Quando eu cheguei lá em Machu Picchu, que eu olhei para aquilo, eu me vi de novo naquele lugar. Eu era aquela senhora, aquela mulher. Então, eu chorava que todo mundo perguntava, mãe, o que é? E a Ni, o que é? Todo mundo agoniado e eu chorando. E eu chorava porque eu estava vendo a cena, eu estava vendo que aquilo ali fazia parte de uma história minha. Foi uma coisa, vamos almoçar. Quem disse que eu parava, não era Ni? Era comendo e as lágrimas caindo no... Olha que coisa ridícula! Tão forte, Clécio. Clécio foi uma coisa... Me toma. Eu sei que eles foram para o hotel, um frio, porque lá faz frio, né, nessa época, um frio. E aí eu não vou, eu vou sentar aqui nessa praça, porque eu tenho que viver isso aqui agora. Pronto, eu fui para a praça, fui fazer minha meditação, fui lembrar das minhas histórias naquele lugar. Sabe uma coisa assim forte, maravilhosa? E Mateus, mas aí é a história de Mateus, ele também teve uma lembrança dessa época, por isso que nós dois estávamos lá, nós dois queríamos estar lá. Mateus foi espanhol quando ele esteve lá, viveu naquela terra também. Então, assim, a coisa foi forte. E eu volto lá, né? Eleni disse que Deus que me livre, mas eu retorno para terminar toda a minha história. Ela não volta de jeito nenhum. Essa... É porque eu tive experiência ruim lá, gente, só por isso, foi terrível. Depois eu conto para vocês em outra oportunidade. A grande questão dessas regressões, a gente já conversou, né, Val? A grande questão dessa é porque a mente é uma caixa que está fechada, né? A gente não sabe em que departamento da nossa mente a gente guardou determinadas informações e qual a maneira mais segura de se acessar.
Lógico que tem terapeuta, tem pessoas que estudam, tem pessoas que podem nos auxiliar, mas o que Alex falou, o que Tamar falou, que na maioria das vezes a gente não consegue suportar todas essas coisas. Eu já passei também por alguma sessão de regressão, quando o pessoal estava estudando apometria aqui em Petrolina. E todo mundo, os médicos falando aquilo, todo eu digo, não, parou, porque chegou uma hora que não foi para frente. Ah, porque estavam lhe protegendo. Eu digo, não, estava protegendo vocês, porque a minha vida é a minha vida, não é a vida de vocês. Porque se discutindo algumas coisas, se discutindo, lógico, para a gente, mas a gente primeiro tem que saber dosar. Importa, auxilia, vai nos fortalecer, vai nos ajudar. Eu, no caso da você contou aí dessa pobre dona Bittencourt lá, não sei das quantas, eu sendo ela, dava uma mãozada em Chico, não lhe perguntei, meu irmão. Eu já tenho tanto problema aqui para você me ligar com Catarina de Médici, Margarita de Valois, esse povo todo, me deixa aqui com meus problemas. Então, a gente tem que pensar nessas possibilidades. Só dando os avisos de sempre, né? Semana que vem, Alex, Clécio e Tamar. Viu? Rian, eu queria só fazer uma observação justamente disso, né, que você falou. O mais importante dessas lembranças é justamente a gente ter a capacidade de conviver com elas sem interferir no presente, né? Saber separar isso, né? Eu, apesar de ter essa questão mediúnica, mas eu não me permito que isso atrapalhe minha encarnação presente, né? Não me permito. Não, peraí. Aí chega um momento eu digo, epa, para aí, eu esqueço isso. Eu tenho essa facilidade de, né, como eu ando em todo lugar, eu tenho a facilidade de dar um giro assim, 360 graus, 180. Não, peraí, acabou. Porque senão bagunça. Peixinho conversou um dia comigo em Juazeiro sobre isso, e ele disse que fez regressão de memória e pegou até 3 encarnações. Aí chegou na 4ª, ele, espírito, fora do corpo, disse, epa, peraí, não quero lembrar mais nada. Porque aí agora entrou nessa que você falou, vai começar a bagunçar a minha vida. Então tá bom aí. E ele fez um trabalho com ele mesmo para esquecer parcialmente as lembranças. Para vocês terem ideia, eu tenho anos dessa lembrança de Partido Ofélios, tem uns 8 anos aí em Juazeiro. Eu só me lembrei agora porque trouxe, mas aí eu apago de novo. Epa, peraí, não quero lembrar disso não. Para não bagunçar a minha encarnação aqui. Porque se for fazer isso, meus amigos, é problema. É porque tem gente que emocionalmente é muito fragilizado. Então, se tem fragilidades emocionais, imagine ficar lembrando de coisas passadas, e aí entra a autopunição, entra exatamente você se achar um nada, e como vocês dizem, não dá continuidade à vida. A vida presente, que é a que interessa, é essa encarnação que importa, né? Gente, um dia desse eu rasgar uma coisa aqui para vocês. Eu estava aqui querendo dormir e alguém me perturbando, que eu dizia assim, tá bom, boa noite. Aí ela, não sei o quê, não sei o quê. Aí falou, a gente conversando, ela falando dessas lembranças dela. Aí eu fui ali na sala e tirei uma foto. Não ria não, trocinho. Eu tirei uma foto da Pachamama, né? Aí botei, ela pegou e fez assim, oh! Eu vai dormir, Inca, vai dormir. Vá, você que está alegre, que está cheia de energia, faça a nossa vibração, filha, a prece para a gente encerrar. Ai, meu Deus, vamos fechar nossos olhos. Gente, eu queria agradecer a Kardec e aos espíritos, porque olha os conhecimentos que eles nos trazem, olha quanta coisa boa, para a gente poder também, de posse desse conhecimento, entender quem somos hoje. Então, vamos agradecer a esses espíritos, que essas lembranças, que esses conhecimentos também nos trazem aquilo que nós somos na nossa essência. Somos todas essas pessoas dentro de uma só, para se reconstruir a cada dia, para se modificar, para se transformar, para ser esse ser espiritual melhor a cada momento. Então, que sejamos muito gratos por tudo que sabemos e que a gente possa, nesse momento, aproveitar a vida da melhor maneira. Esses encontros, meu Deus do céu, olha, gente, quanta coisa boa.
Quem diria que nós iríamos estar numa sala virtual nos encontrando com almas tão queridas que fizeram parte de uma história de outras vidas, de outras vivências, mas que elas estão presentes hoje. Então, eu queria agradecer a vocês por estarem de volta na minha vida e nós estarmos de volta na vida de cada um. Que bom que a doutrina nos facultou isso. Que Jesus esteja conosco sempre. Assim seja. Abraço. Saúde e E paz a quarta- todos. Quarta-feira, Boa noite, gente. 7h30, tem Chicrona de novo, né? 7 horas. 7 horas tem Chicrona. Ivone, boa noite. Alex, boa noite. Itamar, boa Oi, noite. Helena, boa menino. noite. Boa noite, Clécio, meu amigo. Boa Deus abençoe noite. vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até. Eu acho que a gente vai se encontrar, viu? Daqui a pouco, na hora do som. Até mais, gente. Até.